Voltei com sociologia para nossa última aula sobre esse tema. Que tema? Vem comigo que eu te mostro. Movimentos sociais. Para quem não viu, a gente tem aula aqui no canal de Direito e Cidadania, a gente tem aula aqui no canal sobre movimentos para mudanças sociais, como eles constroem, e agora a gente vai falar um pouquinho mesmo sobre movimentos sociais para finalizar esse tema, ok? Vamos começar. O que são os movimentos sociais? São ações coletivas com o objetivo de manter ou de mudar uma situação. Então, vamos para alguns exemplos. Movimentos sociais locais, por exemplo, vão interditar uma rua para fazer alguma obra de algum lugar particular e vai trazer um problema para aquela comunidade. As pessoas se juntam e vão lá se mobilizar ou vão fechar algum local. Há um tempo atrás, em Santos, por conta do que aconteceu na Boate Kiss, foi cogitado o fechamento. Hoje já acho que já não existe mais, faz tempo que eu não saio para baladas, né, em plena pandemia, mas eu acredito que já não existe há um bom tempo. Tinha um bar muito conceituado em Santos, de muitos anos, e ele era um lugar fechadinho, não tinha como colocar uma saída de emergência e tudo mais, e foi feita uma movimentação na época para que não fechassem o bar pela tradição e tudo mais. Então, isso é um movimento local, tá? Movimentos regionais. Por exemplo, a gente teve há uns anos atrás a ocupação das escolas estaduais no estado de São Paulo, porque queriam fechar algumas escolas. Foi um movimento de estudantes, foi um movimento regional, só no estado de São Paulo ocorreu. Temos os movimentos nacionais, marchas pró-impeachment, por exemplo, que tomam todas as localidades do país. E os movimentos internacionais, geralmente movimentos ambientais de caráter internacional, tá? Vamos ver o que mais. Vamos trazer aqui alguns exemplos de movimentos que a gente vê no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, greves trabalhistas, às vezes por melhoria salarial, às vezes por melhores condições de trabalho, e a gente também tá vendo, às vezes, para não fechar aquela empresa e as pessoas ficarem desempregadas, tá? Melhores condições de vida na cidade, quando as pessoas lutam por transporte, quando elas lutam por habitação, quando elas lutam por melhor educação, quando elas lutam por mais condições de saúde, né, mais leitos, melhor atendimento. Tem alguém buzinando, mas não é um movimento, gente, é um movimento único, tá? Então esses são alguns tipos, mas a gente tem mais alguns. Por exemplo, também os do campo. Nós falamos da cidade, mas é importante também falar do campo. Então, no campo, nós vamos ter por melhores condições de vida no campo, principalmente os movimentos para melhor distribuição de terras, tá? Ah, Aí nós vamos ter movimento étnico, feminista, estudantil, enfim, uma série de nichos que formam os movimentos que a gente tem acesso no nosso dia a dia, que a gente tem conhecimento pelos noticiários ou que a gente já testemunhou. Bom, os movimentos eles podem ser conjunturais. O que quer dizer? Duram alguns dias, desaparecem, depois eles surgem em outros momentos. É, por causa dessa diferença, dessa mobilidade, é preciso analisar cada tipo de movimento para entender quais são as ideias que motivam ele a acontecer, que sustentam as ações e os objetivos a serem alcançados. Conjunturais, eles têm a ver com a conjuntura, com o momento que a gente está vivendo. Então, a gente teve um movimento contra a reforma da Previdência. Naquele momento, ele não vai acontecer novamente da mesma forma, tá? Por exemplo, um movimento contra privatizações. Ele pode ser parecido um com o outro, mas depende da privatização. E aí ele pode acontecer de várias formas também. Vamos pegar um movimento de reconhecimento, né? O movimento LGBT, por exemplo. Ele pode acontecer com uma passeata num dado momento para que se aprove uma lei. Aí há uma discriminação em algum local, pode acontecer com algumas pessoas na frente daquele local reivindicando o fechamento ou que a pessoa peça desculpas, né? Então, há vários tipos de manifestação dentro do mesmo movimento em contexto, em conjunturas diferentes. E isso precisa sempre ser melhor analisado. Vamos falar um pouquinho das características. Os movimentos sociais, eles não são pré-determinados, não existe uma fórmula para eles acontecerem, tá? Eles vão depender
quais são as forças sociais e políticas que estão apoiando esse movimento ou confrontando com ele, tá? Para ele se colocar. Quais os recursos que eles têm para ir para a rua ou para fazer um protesto ou para que nem sempre precisa ser uma passeata, né? Com quais recursos eles contam e que instrumentos que eles vão utilizar. Eles vão chamar a mídia, eles vão bloquear ruas. O que eles vão utilizar para ter repercussão, tá? Essas são as principais características. Alguns movimentos se mantêm durante um longo período. E aí eles acabam criando uma estrutura para eles. Vamos pegar o movimento negro. Existem várias estruturas no movimento negro, né? Para sustentar, para continuar atuando, porque é uma pauta que não parece que nunca acaba, as pessoas não aprendem, né? Uma pauta que não tem escassez, tem sempre alguma coisa fomentando, infelizmente, né? O problema desses movimentos que acabam criando uma estrutura é que eles podem perder o vigor, porque eles têm que se preocupar com a sustentação das suas pautas e ao mesmo tempo com os recursos para manter aquela estrutura, com os gastos que eles têm. Então a preocupação vai se dividir entre essas duas organizações, a estrutura fixa e as ações móveis, né, que estão sempre mudando, sempre buscam novas, buscam não, né? Nesse caso que eu estou citando, aparecem novas pautas. Então é importante que tenha um preparo para se fazer. É importante a estrutura muito, mas é importante ter um preparo para ela. Os movimentos vão ser sempre de confrontos ou parcerias, tá? Sempre com confronto político. Em muitos dos casos, eles têm uma relação com o Estado de acordo com seus interesses e necessidades. Essa relação que vai ser de confronto ou parceria. A gente vai ver alguns casos aqui para entender. Então, por exemplo, quando temos um movimento social contra ações do poder público que sejam consideradas lesivas aos interesses da população ou de um setor da população. Uma política econômica, uma legislação que prejudique os trabalhadores. Isso é um movimento de confronto, tá? Então, por exemplo, vamos para a rua porque colocaram de volta a CPMF, ou porque vai ter uma taxação na luz, tá? É uma política econômica que vai ferir os mais pobres. Uma legislação que prejudica os trabalhadores, por exemplo, mudança na Previdência, como eu citei, ou mudança na legislação trabalhista. Isso também requer um confronto com essas políticas que estão sendo, um confronto direto com o Estado, tá? Aí a gente tem aqui para pressionar o poder público a resolver problemas relacionados à segurança, saúde, educação. A gente exige do Estado medidas contra a exploração sexual e o trabalho infantil, por exemplo, né? Aí você confronta exigindo não que ele mude de atitude, mas que ele tome atitudes que muitas vezes já são pautadas constitucionalmente. Outras de parceria com o poder público, por exemplo, frente a grupos de empresas privadas, movimentos para proteção ambiental. Aí é uma parceria, aí você vai usar o Estado e falar, ó, tô do seu lado, vou fazer um massivo apoio aqui para demonstrar o nosso descontentamento, porque aí quando você entrar com a lei ou com alguma coisa, eles sabem que a população está apoiando o governo com relação a isso, tá? E a gente também vai ter problemas na comunidade que independem do poder público. Na verdade, assim, o poder público poderia fazer alguma coisa, não faz, acaba dando origem a ONGs, que são organizações não governamentais, independentes do governo, na maioria das vezes. E, por exemplo, a Associação de Moradores de Bairro. A Associação de Moradores de Bairro, ela não tem o vínculo, ou não deveria ter, né? Com o governo, com a prefeitura. Ela vê o que aquele bairro precisa, procura uma forma de melhorar aquilo e leva já para protocolar, ó, é isso aqui que nós precisamos, não precisa da sua análise ou tal, a gente já está tentando resolver entre nós, né? A mesma coisa as ONGs que lutam por melhorias em diversas áreas. Elas até levam para o governo, mas muitas vezes elas vão viver de patrocínios extra-governo, de pessoas que ajudam, não é bem. A gente chama de patrocínio, mas de pessoas que ajudam, né? Na associação de bairros também pode acontecer de tal coisa não tá funcionando, e ali naquele bairro tem uma elétrica, uma loja de elétrica, e a loja se compromete a oferecer para melhorar a iluminação do bairro toda a parte elétrica.
para ser feita, e aí pode se verificar na prefeitura se eles mandam o pessoal a fazer ou aquilo pode dar algum desconto financeiro. Então, as possibilidades, as soluções surgem da própria sociedade civil, sem precisar do Estado pautar o que é ou não necessário. A gente também vai ter movimentos que o objetivo vai ser favorecer mudanças na sociedade, né? Usando o princípio fundamental de reconhecimento do outro. Então, como a gente viu na aula de movimentos de reconhecimento e movimentos de distribuição, importante os movimentos de reconhecimento pelo princípio da isonomia, ou seja, todos somos iguais perante a lei, tá? Então, esses movimentos, eles vão disseminar visões de mundo, ideias e valores que para diminuir o preconceito, para diminuir as discriminações e melhorar as relações sociais. Embora não sejam comigo o preconceito, eu vou tomar, vou me unir a este movimento, vou dar forma a este movimento, porque as relações sociais são melhores quando há menos preconceito e discriminação. E aqui tem alguns exemplos, né? Movimentos étnicos, feministas, LGBTIs contra a violência, por exemplo, o movimento Sou da Paz, é um movimento que pede desarmamento, que é contra a violência. Muitas vezes, esse movimento, por exemplo, é capitaneado por um cara que perdeu o filho, ou a filha, não tenho certeza aqui, mas perdeu um ente da família importante, né? Mas ele ainda assim acha que a violência é o maior problema e que deve-se lutar contra ela. Eu não perdi, mas eu concordo com isso, não quero passar por isso, então eu me junto a esse movimento. E muito no embalo disso que eu tô falando, gente. As lutas sociais, elas vão além dos meus interesses, das minhas necessidades, tá? É um reconhecimento mais que individual. Sim, individual, eu posso passar por algumas dores, mas social. Quando o indivíduo se engaja no movimento, ele vai fazer com que as suas experiências, os seus sentimentos, aquilo que ele passou em relação a desrespeito, a injustiça, sirva para inspirar outros indivíduos, de modo que a sua luta se transforme numa ação coletiva. Não existe a luta individual. Eu vou me juntar àqueles ali porque eu concordo, aquele ali é importante, mas eu não vou me juntar. É muito importante a luta coletiva. E eu vou me juntar ao movimento feminista porque eu já sofri violência doméstica, por exemplo. Não é o caso, mas por exemplo. Não, eu vou me juntar porque, primeiro, eu não quero sofrer. Segundo, eu luto para que ninguém sofra. E importante falar, ainda que eu tivesse sofrido, que essa minha dor, ela sirva para inspirar as pessoas. Eu não vou para a rua marchar porque eu sinto dor e as pessoas têm que ver a minha dor e fazer justiça por ela. A minha dor que sirva para inspirar os demais a lutarem, né? Assim se constrói o movimento social. E nas palavras de um sociólogo alemão, o Axel Honneth, ele vai dizer: uma luta só pode ser caracterizada de social na medida em que seus objetivos se deixam generalizar para além dos horizontes das intenções individuais. Então, o movimento social, ele é de todos, eu tô ali por todos, não são só as minhas dores, minhas mazelas, as minhas injustiças, que às vezes nem existem, podem não vir a existir, mas eu vivo num coletivo, se um é injustiçado, todos são, né? Mexeu com um, mexeu com todos, uma máxima que se diz muito nos movimentos. E é isso. O movimento social só pode ser estabelecido como movimento social quando todos ali naquele grupo querem o bem de todos, até para além daqueles que não estão ali, tá? Não adianta você ir para lá, apanhou, então nós três vamos marchar junto com as bandas. O resto não adianta. Eu vou lá para mostrar minha dor, eu vou lá para mostrar para os outros o que eu passei. Não, eu quero que sirva de inspiração e que nós juntos lutemos por um mundo melhor. Movimento social por um mundo melhor. Esse tem que ser o maior dos objetivos, tá bom? Terminamos nossa viagem pelos movimentos sociais. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta o que vocês não entenderam e a gente se vê logo com algum outro tema de sociologia. Obrigada pela companhia.